Muito bem, testando alguns minutos para iniciarmos, alguns segundos. Vamos só confirmar que a transmissão está acontecendo sem problemas. Vamos mudar a rede para de 100 mega. Ok. Vamos testar o áudio. Alô, alô, alô? Alô? Testando, testando. Testando, testando. Testando. Testando, testando. Alô? Testando, testando. Ok. Aparentemente tudo ok. A transmissão parece que está em alta definição. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui as coisinhas. Muito bem. Olha só. Quase dá para ler as letrinhas. Tá para Facebook. Tá excelente. A intenção desse vídeo também é depois pegar a gravação e lançar no YouTube. O YouTube você tem que ter algum software mais especializado e sobrecarrega um pouco o computador. Eu não estou, por enquanto, querendo fazer isso. Vamos ligar aqui a câmera. Opa, volta. Aí. Uma boa noite para todo mundo. Rafael, boa noite. Eu mais alguém aí entrando. Ok. Eu não estou conseguindo ver tudo que está acontecendo. Silvia também, boa noite. Bom, antes, para os que não me conhecem, eu me formei na Federal de São Carlos em Ciência da Computação. Entrei no INPE logo em seguida, em 1985, faz bastante tempo. E dentro do INPE, eu fui convidado a ser professor da Unital, na área de sistemas operacionais, e depois, em seguida, no ITA. Aí eu parei um pouco para cuidar dos assuntos do sindicato, que os funcionários públicos estavam, do INPE e do CTA estavam se organizando, e retornei bem mais adiante na faculdade de Catanduva, a FAFICA, que depois virou IMES. Muito bem. Na área espacial, nós temos diversos problemas em que tem alguma afinidade com o que está acontecendo no Brasil atualmente no que se refere à Covid. É uma doença que tem alguns padrões, né, de curvas, de matemáticas e coisas do tipo, e comportamento em que nós temos também na área espacial.
E eu gostaria então de compartilhar com vocês, porque desde que começou no Brasil, desde que começou a se falar no final de dezembro, começo de janeiro, eu já estou atento a isso. Inclusive, nós temos vários colegas que trabalharam na China, então lá no INPE a gente fica preocupado com essas questões. Para quem não me conhece, então eu já me apresentei. Se não me falha a memória, eu habilitei o retorno, então quem for entrando depois pode voltar para o início. Faz já um certo tempo da última apresentação que eu fiz. Então a ideia aqui é retomar um pouco daqueles conceitos que eu vim apresentando nas lives anteriores e infelizmente, né, as nossas melhores visões não se realizaram. E pelo jeito a coisa vai continuar ruim e teremos aí muitos problemas se não ficarmos atentos. Então a ideia deste vídeo é chamar a atenção. Chamar a atenção de algumas coisas aqui. Deixa eu ver como é que eu... Aí. Nós aqui pretendemos então ver aqui o quantos morrerão, que é ou podem morrer, né? Tudo aqui é meio inseguro e se tratando de Brasil, né? O Brasil ele apresenta um comportamento diferente para a curva de mortos e infectados. Está surgindo agora na mídia, né, a segunda onda, todo mundo agora está falando de segunda onda. Também há um assunto muito interessante, né, a letalidade da Covid para o caso brasileiro, né? Eu calculei só para o caso brasileiro, em algumas situações que eu acredito serem interessantes. Vamos ainda abordar um pouquinho de vacinas e voltar àquele velho tema. Quantos morreriam se não tivesse Covid? Né? Segundo aí alguns especialistas, né, da presidência da República, os que morreriam de qualquer jeito. Não é verdade, como nós vamos ver. E outra falácia aí que estão falando é que a pandemia está acabando. Será que está mesmo? E, contradizendo tudo isso, um caso de estudo que nós temos que estar atento é o Irã, que provavelmente já está até numa terceira onda. Desculpe, eu tomei café agora e acho que devia ter tomado água. Ok, vamos começar então. Acredito que está tudo ok, o som, a transmissão. Agora com um link de 120 MB aqui é o melhor que é possível para Facebook. Vamos lá então. A primeira coisa é quantos morrerão, né? Qual é o tamanho do desastre? Essa é uma futurologia que a gente faz, muitos chutam, e o que a gente tem que fazer é fazer uma estimativa dentro de padrões científicos, ou seja, nós vamos pegar modelos, vamos pegar o que está acontecendo em outros lugares e usar como base. Então, a primeira coisa que nós temos assim que tem em mente é algo que o general lá do ministro, né, da Saúde tem feito. Ele fica divulgando quantas pessoas foram curadas. Para que serve isso? Alguém já pensou aí? Alguém tem uma ideia? Para que serve? Serve para nada, né? Serve para nada. Por quê? Se atualmente aí quase 5 milhões foram curados,
A população atual, segundo o IBGE, é 212 milhões, menos os 5 milhões, só faltam 207 milhões. Ou seja, não serve para nada. O segundo cálculo que nós fazemos é o potencial de mortes, né? Qual seria o máximo que nós poderíamos esperar se não fizesse nada? Não tem vacina, não tem, não tem vacina, não tem. As medidas aí vão sendo relaxadas. E qual é o potencial de mortes, então? Então, nós levamos em consideração duas coisas. A primeira é a imunidade populacional, que por experiência o pessoal tem chutado aí em torno de 70%. É um dado meio empírico, né? Não vamos desprezar os números empíricos, mas é algo que podemos aceitar. A segunda coisa que temos que considerar é qual é a porcentagem dos que morrem realmente de Covid. Antigamente, quando começou a doença, falava-se em 4,5%. Depois foi diminuindo, 3,5%. No Brasil está em torno de 3,5% atualmente, considerando desde o início. Mas aqui vou ser um pouquinho otimista e até o final da doença, vamos dizer que fique aí em 3%. Como a nossa população falta, né, para que não teve a doença ainda, são 207 milhões. Então, se você multiplicar os 207 vezes 70% vezes 3%, nós vamos ter aqui 4,3 milhões de mortes ainda por vir. É muita gente para morrer, né? É muita gente para morrer. Então, não é algo que se deva tratar com negligência, como muita autoridade aí trata, né? Autoridade, inclusive, de saúde. Autoridade da inteligência, do governo, do exército, da marinha aeronáutica, das polícias. Não pode, né? Não pode. Bom, e se tivermos a vacina em dezembro? A primeira coisa que nós vamos ver é dar uma espiada aqui na quantidade de mortes por mês. Não é um dado muito bom, não, mas serve. Serve para dar uma noção, para dar um comportamento e nós vermos como a curva está desenvolvendo. Então, o que, que nós temos? Nós temos aqui a quantidade de mortos subindo, até atingir o máximo que foi em julho, e caindo, até que não tão lentamente quanto subiu, né? Porque você vê aqui que 30 mil para 32, você vê que aqui já estava num platô, né? Mais um planalto, né? Aí depois de 3 meses, ó, acima, beirando 30 mil, ele cai para os níveis de maio. Mas pelo que está aparecendo, e olhando os outros lugares, essa queda ela é muito lenta. Então, e como no Brasil nós não estamos fazendo lockdown como os outros lugares, então eu acho que é razoável a gente chutar aqui uns 15 mil de mortes na média. Mesmo porque os próximos meses pode subir, pode cair um pouco. Eu acho que nós vamos ficar estabilizado nessa média de 15 mil. Vamos ver, vamos ver. Se supormos então que fique nesses 15 mil e que a vacinação, e que teremos vacina, é uma suposição muito otimista, vamos dizer assim, e começar a vacinar em dezembro, vamos dizer que apareçam os casos aí para validar a vacina chinesa, que é o
depois podemos trocar uma ideia mais profunda, né? E vamos dizer que a gente tem aí alguma vacina, ou a AstraZeneca, ou a chinesa, a Coronavac, em dezembro. E para vacinar todo mundo, com muito otimismo, vamos dizer que sejam 6 meses. Como nós estamos entrando em novembro, então novembro mais 6 meses, 7 meses, né? E aí nós vamos ter 7 meses morrendo 15 mil por mês, mais de 100 mil pessoas ainda morrerão. Isso sendo um pouco otimista, né? Vamos dizer assim, sendo bem otimista. A questão é que tudo que a gente prevê aqui no Brasil, né? Essas previsões não se sustentam e acabam pior, né? Elas acabam sendo pior do que a gente imaginou inicialmente. E justamente por isso que a curva do Brasil ela é um pouco diferente, né? Como todos os países aí no resto do mundo, eles fizeram um lockdown logo de cara, aí o que que aconteceu? O que que aconteceu? Teve-se aí um lockdown, a curva, né, assustou, pegou todo mundo de surpresa, porque ela sobe, 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 e depois ela, ela fazia assim, né? Melhor. Aí ela cai, né? Ela simplesmente ela sobe, depois ela vai caindo devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Mas no Brasil não foi lockdown, foi uma exponencial, desculpe, foi um confinamento mais obrigatório para escolas e comércio, mas o resto ficou meio voluntário. As pessoas aderiram voluntariamente. Inicialmente bastante por causa do medo e depois foram relaxando, né? Então o normal é o quê? É uma curva que sobe exponencialmente e rápido. Aí ela inverte, coisa que demora alguns dias, né? De uma semana, 10 dias. E aí ela volta a cair exponencialmente também, mas mais lentamente. Percebe? E no Brasil, isso não aconteceu. No Brasil, ele ficou ali na inversão 12 semanas. As pessoas foram abandonando um pouco, aí foi aumentando, aí diminuía, aí o governo pegava no pé de novo, e aí as pessoas ia e voltava, e ficamos não é um platô longo, né? É um planalto, né? Ficamos um verdadeiro planalto, porque 12 semanas é muito tempo para chamar de platô, né? Aí o que que aconteceu? Aconteceu isso daqui, né? Que vocês podem ver. Em vermelho é a semana. Então eu prefiro fazer a média semanal, 7 dias fixo, média fixa de 7 dias, principalmente para ficar visualmente fácil de ler o que está acontecendo. Quando você tem essas subidas e descidas aqui, ó, você imagina que a curva está por aqui, né? E quando você traça a média móvel de 7 dias, você não consegue ver a semana. Então, eu prefiro a média fixa. Aqui eu posso contar exatamente quantas semanas está se passando daqui a aqui, percebe? Ou então, quando eu entro aqui no platô, eu posso contar as minhas 12 semanas. Em torno de 1.000 mortes aqui por dia. Deixa eu conferir aqui para ver o que vocês estão enxergando. Oh, estão vendo bem, hein? Agora sim, agora o Facebook está muito bacana. Muito bem. É, Começamos a cair aqui. Deu umas osciladinhas, sempre oscilando, né?
Tivemos aqui um feriado que deu uma quedinha menor. Vamos ter agora esse feriado dessa semana e vamos ver o que vai acontecer aqui nas próximas semanas. Isso daqui é do dia 23. Ó. Eu não tinha ontem pronto ainda. Ontem deu uma quedinha aqui, né? Pequena, mas melhor que nada. E assim vamos. O México, ele também se mostra semelhante ao Brasil. Então o Brasil ele é diferente, mas a gente pode observar aqui, ó, em que o México também ele segue mais ou menos como o Brasil. Ele sobe mais devagar, aí ele entra numa linha reta, né, de mortes. Aqui em torno de 600, né? Em torno de 600 mortes. E começou a cair agora, mas também uma queda. Não sabemos aqui o que vai acontecer, né? Se ele vai entrar aqui na segunda onda ou não. E também eles configuram um planalto, né? Então a gente pode observar aqui que não é muito diferente do Brasil. Esse é um tipo de situação mais difícil de ver, né? A segunda onda. A segunda onda é que realmente é o grande problema, né? A gente ouvia na televisão, né, nos meios, desde que começou a doença, se comparou muito com a gripe espanhola. E a gripe espanhola ela também teve uma segunda onda que foi também pior. Então, desde o início se fala de uma possível segunda onda. Mas os países que venceram a Europa, né, principalmente a primeira onda, né, eles começaram a relaxar. Né? Aqui, morrendo gente relaxa, imagina já não tendo morte. Né? E quando você relaxa, olha o que você passa a ver. Né? Na Bélgica, ó, você teve aqui uma. Isso aqui é caso. Uma quantidade pequena aqui de casos, ó, explodindo para casa dos 10 mil, 20 mil, 15 mil, 5 mil, depende do país. Nós podemos ter aí uma grande quantidade de pessoas. Né? Então, eu peguei aqui a Bélgica, né? França, a Alemanha, Portugal. Bélgica eu pus duas vezes. E tem uma série de outros países aí, né? A Tcheca, né? A República Tcheca também estão passando aí por situações assustadoras, né? O número de casos está subindo, apesar de que a quantidade de mortes não está subindo. Está assim bem baixa, menos de 200. Atualmente aí está explodindo. Numa semana era 100, a semana passada já era 150 e essa semana eu não fechou ainda. Eu preciso olhar agora com calma todos esses países. Mas a subida estava bastante assustadora. E se a gente não ficar atento o que está acontecendo aí nesses países aí, né? Nós enfrentaremos aqui também, certamente. Talvez até em situação pior. A letalidade no Brasil, né? Como o pessoal calcula aí, né? Está em torno de 3,5, né? 3,5 e tal. Só que eu resolvi, é, só para a gente ver aqui, né? Eu tô totalizando, ó, em julho era 3,47. Em setembro, ó, foi quase 3. E agora está 2,9, né? Praticamente 2,9. Eu calculei no dia 29, né? Não tinha o dado ainda para preparar esta apresentação. Agora, quando a gente faz só de um mês, ou seja, só o mês de outubro, até o dia 29, ela está em 2,33, né? Se considerarmos 2 meses, né, ou melhor, de julho até outubro, então nós vamos ter aqui 2,35. E se for até setembro, 2,35 também.
Então, assim, esse 2,3 é um número aparentemente mais realista com a doença. A partir de agora, eu acho que nós não conseguiremos mais uma precisão. Por que que eu falo isso? Porque antes faltavam testes, né? E os que tinham, as pessoas não sabiam aplicar direito e tal. E agora também o governo, o Ministério da Saúde parou de distribuir os testes. Então, ou seja, muita gente que vai ficar doente não será testada, né? Fazer aqui uma careta especial, né? Que coisa, né? Que coisa. Essa situação que nós vamos enfrentar a partir de agora. Ok? Muito bem. Vamos. Aparentemente aqui eu dei alguns probleminhas, mas toda vez que eu olho aqui para o meu monitor, ele parece que está indo bem e com alta resolução. Tomara que continue. Vamos lá. As vacinas. A vacina, a gente tem até que dar uma coçada na cabeça. Gente, para desenvolver uma vacina, ninguém. Você escuta aí a entrevista com os cientistas da área, eles falam 4 anos quando existe vacina, existe a possibilidade de vacina. A AIDS, por exemplo, até hoje não conseguiram fazer uma vacina. E muitas outras doenças. Então, se tiver vacina, vamos dizer dessa forma, se tiver vacina, talvez seja uma, talvez duas, né? Num tempo recorde. Vai ser a primeira vez na humanidade que teremos isso. Então, essa briga por obrigatoriedade é, não cabe. Não cabe. Primeiro, porque não tem vacina para você obrigar todo mundo. Óbvio, se a vacina não for 100% ou beirando 100%, muito provavelmente ela vai ter algum tipo de punição para quem não quiser se vacinar, né? Uma delas é viajar, por exemplo. De qualquer forma, as duas melhores vacinas, assim, as duas melhores oportunidades, né, chances de ter vacina, é a da AstraZeneca e a Coronavac. Pessoalmente, eu acho que a Coronavac ela tem mais chance. Por quê? Pensa bem, para você desenvolver do zero uma vacina, não dá. A AstraZeneca está fazendo praticamente isso. A Coronavac, a Sinovac e outras empresas chinesas, eles já estavam fazendo vacina para SARS. Então, eles não estão partindo do zero. Olhando assim friamente, eu acho que os chineses, até me surpreende os japoneses também não estarem fazendo isso. Mas é lá do Oriente. Então, não vai ser da Europa que vai ter vacina, a não ser por sorte, né? O bom senso, você vai ver em quem tem mais experiência, que no caso são os chineses. Então, assim, eu até chamo de sinofobia, né? Essa xenofobia, especialmente com os chineses, né? Ela é estúpida, né? Você achar que não vai ter vacina confiável dos chineses é uma bobagem sem precedentes. Mas o curioso é que já saiu alguns resultados. Resultados do quê? De efeito colateral. E o que que nós temos agora? Nós temos os resultados da AstraZeneca, de várias vacinas, né? Mas eu vou aqui focar na AstraZeneca e na Coronavac, do Butantan.
E essa outra do AstraZeneca está sendo feita com a Fiocruz, né? Que também está investindo dinheiro para fazer antecipadamente. Não é o Dória, não é maluquice briga. Então, assim, um é federal e o outro é estadual, né? E os dois estão fazendo, correndo os mesmos riscos e jogando muito dinheiro nisso. E se der errado, paciência. Por que eu digo isso? Morre 500 pessoas por dia. Cada dia sem vacina, 500 pessoas por dia. Se você demorar 6 meses para ter a vacina, serão 6 meses vezes 500 mortos por dia. Agora, na questão dos efeitos colaterais, ó, a AstraZeneca ela reportou 80% das pessoas que tomaram a vacina, também duas doses, as duas são duas doses, né? 80% tiveram algum tipo de desconforto, de efeito colateral. E no caso da chinesa, 35%. Pensa bem, né? Os chineses saíram melhor. O que é esse efeito colateral? É cabeça, febre, às vezes nem está relacionada com a vacina, né? Mas por um período, se não me falha a memória, são 2 semanas, né? Eles observam e registram, tem que registrar. Então eu tive febre. Às vezes o cara foi dar uma volta, pegou o vírus da gripe e teve febre, mas tem que registrar e vai para conta da vacina. E no caso da vacina Coronavac, é a que menos deu efeito colateral. É o que eu estou falando. Os chineses não é a primeira vacina SARS que eles estão fazendo. Vamos em frente. Quantos morreriam se não tivesse a Covid-19? Essa aqui é a maior lorota que os negacionistas contam, né? Se não tivesse o coronavírus, todos morreriam de qualquer jeito, né? Morre de qualquer jeito, por outra doença, SRAG, pneumonia, etc. Dá para calcular isso? Dá para estimar. Né? Se nós tivéssemos todos os dados com alguma precisão, seria possível fazer isso. É possível estimar? É, dentro de algumas limitações que eu vou expor aqui. A primeira coisa que eu vou calcular, então, em primeiro lugar, é com relação à idade produtiva. A idade produtiva das pessoas. Oi, Marcela, seja bem-vindo, bem-vinda. A idade produtiva. As pessoas veem a quebra econômica apenas pelo período que ficou parado. Não é só isso, não. Quando morre um trabalhador experiente, você perdeu. Se ele tivesse, vamos dizer que ele tivesse 50, agora até 65 anos, 50 anos. Então ele iria trabalhar até os 60 anos. 65, né? Melhor dizendo, 15 anos. Então, quando você perde um trabalhador experiente, 15 anos de trabalho dele, além de ter que pagar a aposentadoria, né? Na verdade, fugiu agora o termo, a gente vai ficando velho, vai esquecendo as coisas. Além de ter que pagar para a viúva, né? Ele parou de contribuir com o INSS e parou de contribuir com o país com a sua produção. Então, assim, o efeito de quem morre é muito pior, muito pior. Né? E eu estou usando o quê? Eu estou usando os dados do cartório. Quem lê lá no site, né, vai achar que em uma semana
tá tudo lançado lá, né? Mas, gente, eu estou acompanhando isso desde que começaram a falar dos cartórios. Foi uns colegas de Catanduva aí que achavam que o cartório era bom, então eu comecei a olhar também e não é 100%, mas ele também, você mantendo alguns parâmetros, você consegue quantizar as coisas com alguma confiabilidade. E o que que eu fiz? Eu peguei os dados do cartório para o período, né, até outubro, final de setembro, se não me falha a memória, eu não coloquei esse dado aqui, mas nas próximas tabelas, bom, na tabela está lá, acho que é 10 de, 9 de, dia 9 de outubro foi quando eu fiz os cálculos. Então tinham morrido 850 mil pessoas por problemas respiratórios, coração, coisas que podem ser associadas também à Covid. Nesse período, morreram de Covid 112 mil pessoas. Ou seja, quase um quarto, 23,7%, tinham menos de 60 anos. Como não dava para calcular 65 anos, porque era de 10 em 10 anos, então eu me restringia a 60 anos, ok? Mas na verdade é mais. Então podemos aqui dizer que seja um quarto dos que morreram estavam em idade produtiva, ou seja, eles estavam trabalhando, gerando riqueza para o país. Não estavam sendo sustentados pelo INSS. Percebe? Percebe onde eu quero chegar? Esse é um dano da economia. Vamos agora para o próximo informação. Quantos morreriam por outras doenças? Para fazer esse cálculo, nós continuamos aqui usando o cartório, só que nós não temos dados para calcular o crescimento anual de mortes por SRAG, né, no caso, pelas doenças respiratórias, coração também incluído e coisas do tipo. Os cartórios eles não disponibilizam esses dados no site, mas eles disponibilizam o total. Então, eu dou uma olhada no total para ter algum tipo de aproximação para poder depois fazer o cálculo pessimista, vamos dizer assim, né? Então aqui, ó, eu coletei lá de 2015 a 2019 quantas pessoas morreram, qual foi a população, aí eu calculei a porcentagem de que estão morrendo, está subindo, né? Isso aqui nós temos que investigar, mas não temos condições de fazer isso. Estamos observando também que o crescimento da população está caindo, ó. Quer dizer, continua acima de zero, né? Mas ele, ó, de 0,83, ele está em 0,79. Isso daqui poderia ser uma das coisas que que impactassem aqui, né? Mas a porcentagem é pequena, né? Então, ainda aqui, acho que não explica tudo isso. Aí eu peguei a diferença ó, e depois vi a porcentagem da diferença aqui de quantos morrem, né? De um para o outro, e eu calculo ano a ano o que está acontecendo. Qual é o crescimento de mortes de um ano para o outro. Também é irregular. Isso aqui inclui todos os mortos. Então pode ser acidente de carro, assassinatos, né, etc. Mas aqui eu vou dar uma arredondada. Ó. Se você somar aqui, vai dar uns 40 e pouco, divide por 4, 5. Vamos arredondar aí para 10%. Só para ter uma. Isso aí eu vou usar depois, tá? Por enquanto eu ainda não vou usar. Então eu vou fazer as estimativas de mortes por outras doenças e vou considerar duas situações, não considerando o crescimento anual e considerando aí aqueles 10% que eu calculei. Então, aqui se não tivesse crescimento, então no dia 9 do 10, ó, como eu falei anteriormente, eu pego do início da crise até dia 15 de julho,
Por que que eu não venho até setembro, por exemplo? Porque o cartório é lento para registrar as mortes. Isso me distorce o número. Então eu calculei até julho, que já dá, já os números estão bastante estáveis, para ter uma noção do quantas pessoas estão morrendo e que não morreriam. Então, ó, eu vou ter aqui a coleta do número de 2019, 2020. Vejo que a Covid aumentou isso daqui em 80. Aliás, desculpa, a Covid matou 800 mil pessoas. Aí eu subtraio daqui a aqui. Se não tivesse a Covid, morreriam 400 mil pessoas. 6 menos, né? Então, se eu subtraio esse desse, quase 6 mil, né? Então, 5.979 pessoas é que morreram de Covid, mas morreriam de qualquer forma. Percebe? Então, aqui, ó, de 80 mil, 6 mil pessoas morreriam por outra doença. Em outras palavras, 74 mil que morreram viveriam se não tivesse Covid. Percebe? Eu acho que não tem muita dificuldade em perceber que está morrendo gente que não precisaria morrer, né? Bastaria você fazer as medidas de distanciamento, como a Europa fez, e esse número de mortes cairia doidado, né? Tá bom, e se considerarmos 10%, aqui já é uma visão mais pessimista, mas é uma estimativa também que relevante. Fazendo os mesmos tipos de cálculo, né? Aqui eu pego esses 406 mil, somo 10%. Então essa aqui vai ser a minha base atualizada, vamos dizer assim. O que eu esperaria que morreria sem Covid. Aí eu faço os mesmos cálculos, né? Faço os mesmos cálculos, eu vou chegar, ao invés de 6 mil, eu chego aqui 46.500, né? Mesmo assim, olha, desses 80 mil, 33 mil viveriam. São pessoas que morreram porque não teve o devido afastamento. Então, mesmo nessa situação de considerando que as pessoas morreriam de qualquer jeito, né? Nós vemos que 42% dos que morreram, dos que estão morrendo, né, são pessoas que morreram, são pessoas que morreram sem necessidade. Morreram porque temos um governo que não cuida da sua população. Tá claro isso? Atualmente nós estamos com 160. Então nós podemos dizer aí que uns 80, 75 mil pessoas, né, fazendo aí um cálculo aproximação, só para chutar aqui, sem fazer o cálculo corretamente, nós podemos dizer que morreram 75 mil pessoas hoje, né, até hoje, que não precisavam morrer. É uma cidade pequena, né? É quase Sebastião quando não tem turista. Ok? Aqui eu estou falando, mas eu fiz a conta, né? São 67.200 pessoas evitáveis. Eu acabei fazendo isso justamente para não ter que fazer de cabeça e acabei esquecendo. A gente vai ficando velho, já falei, né? Vamos em frente então, que a situação é triste. Muito bem, a pandemia está acabando? Essa é uma falácia que a gente tem escutado o tempo todo, né? A pandemia está acabando, a pandemia é verdade, é triste demais mesmo, Marcela. As pessoas ficam acreditando ou querem acreditar. Eu sei que é difícil, né? Todo mundo quer, não, acabou a desgraça, né? Quando você está passando por uma situação terrível, né? Você quer acreditar
que tá acabando, né? Igual criança que fica de 2 em 2 minutos. Estamos chegando, pai. Estamos chegando, pai. Estamos chegando. Não está chegando, né? Tem mais ainda 12 horas de viagem e a criança vai passar as 12 horas perguntando de 2 em 2 minutos se está chegando. Só que acontece o quê? As pessoas querem acreditar em que a pandemia está acabando. E quando elas fazem isso, elas passam a ter medidas que não que aumenta o contágio, né? Elas começam a relaxar e isso acelera a vinda da segunda onda, que é o que a gente está observando agora na Europa, em vários países, se não quase todos, né? Então, nessa situação, o que que nós temos que fazer? Nós temos que continuar promovendo. Cada um de nós aqui tem que ser chato, chato com os parentes, chato com os amigos, é, pegar no pé de quem debocha da doença, porque a situação é triste, né? A situação não dá para largar para lá, porque quem é só se observar a China, observar a Europa, quer dizer, eles levaram a sério e tiveram um prejuízo econômico menor, né? A gente está vendo agora os PIBs desses países, eles estão caindo muito menos do que estava previsto, né? Enquanto que aqueles que relaxaram mais, vai ter uma situação muito pior, né? E eu queria agora também convidar vocês a observar o Irã. O Irã, ó, olhem o gráfico aqui. O Irã, ele teve uma ascensão logo em fevereiro, né? Foi logo no comecinho, um mês antes do Brasil, praticamente, dia 19 de fevereiro, se a memória não falha. Eles tiveram aqui uma ascensão enorme, ó, estabilizaram em quase 150, em 130 mortes, vai, por, por dia. Ficaram, ó, 1, 2, 3, 4 semanas e depois começaram a cair semana a semana. Até aqui 60, né? Em torno de 60. Ficaram aqui mais 3 semanas e sobe de novo. Num patamar maior, ó, já estava em 200, mais de 214. Aí 2 semanas e cai de novo. E agora uma ascensão, ó, e eles estão nos 300 e subindo. Nas últimas 3 semanas, olha só, eu calculei isso daqui ontem, porque eu já tinha pegado o, a informação do Irã. Na verdade, eu refiz o cálculo, né? Então você vê que numa semana, 3 semanas atrás, foi 13%, quase 14%, né, de crescimento de mortes, tá? Isso daqui é mortes, não é caso. Presta atenção, ó, não é caso, é morte. Então eles estão escalando. Foi 14%, depois quase 16% e 19%. Nessa última semana aqui, ó, essa última semana aqui, isso aqui, ó, foi 16, isso daqui foi 19. E é uma população grande, né? Um pouco menos da metade do Brasil. 84 milhões de pessoas. E já tiveram 34 mil mortes. E não, se você pensar, ó, diariamente não era muito não, né? Mas o tempo está passando, ó, o tempo vai passando, passando, passando e vai acumulando. E é essa que nós temos que ficar atentos, né? Por isso que tá morrendo 500 por dia numa população de 200 milhões não é grande coisa, mas depois de um ano, né, depois de 2 anos, coisa é para pensar, é para ficar sério mesmo. É isso. A gente tem muita coisa para falar. Quem está me acompanhando no Facebook, todo dia, várias vezes por dia, eu estou apresentando algum gráfico novo, alguma situação nova, alguma descoberta nova.
Então, nós temos que nos informar. Por quê? Porque, deixa eu voltar o vídeo aqui. Nós temos que ficar atento, porque se não houvesse uma das pessoas mais conscientes, se não houver uma participação, uma devoção, né, a isso, nós nunca vamos, nós vamos ficar patinando isso aí por muito tempo. Podemos ficar o ano que vem inteirinho patinando. Então nós precisamos realmente é, participar realmente das coisas. Nós temos que, não vamos brigar com ninguém, mas assim, nós temos que conversar com as pessoas para que elas passem a ter um comportamento proativo, né? Um comportamento para procurar melhorar as coisas e não piorar, né? Então é isso. Eu vou continuar aqui nos meus posts, né? Divulgando as novidades. Se alguém tiver dificuldade em entendimento dessas curvas, né, do que está acontecendo, pode perguntar à vontade. E se alguém vier com alguma dúvida que eu não sei, aí melhor ainda, porque aí eu vou procurar alguém que possa nos explicar, né? Porque infelizmente, olha, nós temos aí alguns médicos, você vê o livro lá do Mandetta, né? Em que ele descreve, né, o que ele passou, né, lá. E eu escuto várias pessoas que leram, né, contando casos, né? Eu estou quase assim animadíssimo para o livro, né? Eu estou para ler mesmo porque nós temos que conhecer o que nós estamos enfrentando, né? Eu tenho feito aí além aqui obviamente, eu posto aqui no Facebook, mas o Facebook eu atinjo vocês, né, meus amigos. Mas o que eu faço mais também? Eu encho os picuá, né, fico mandando também para os nossos parlamentares. Então, assim, eu pego todos os senadores, os deputados federais, todos os deputados estaduais que eu consegui e-mail do Brasil, alguns vereadores de algumas câmaras, né? Eu peguei as cidades principais, tipo São Paulo, Rio de Janeiro, da região, né? São José dos Campos, e algumas cidades assim que o pessoal conhece mais o INPE, né? Sabe que a gente não fica dando chute sem alguma base científica ou tecnológica ou numérica, né? Matemática. E tentar convencer todo mundo, né? Porque você vê que o meu primeiro post, né, em fevereiro, eu já dizia que o potencial na época, né, a gente estimava em 4, 5%, né? Até mais, né? Eram acho que 7%, né? Eu sei que a gente previa, poderia ter até 5, 10 milhões de mortes, né? Um número, né, nessa ordem aí. Então é assustador e é difícil, né, você convencer as pessoas de que isso não é teoria da conspiração. É, é impressionante que as pessoas acreditam em terra plana, acreditam em objetos voadores não identificados, né, discos voadores, né, mas não querem acreditar em coisas científicas, né, que estão ali evidentes, que têm evidências. Impressionante. É isso que a gente tem que lidar. E se cada um de nós não tomar partido disso, nós estamos sem grandes esperanças. Então é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar, escreve nos comentários, ou tem gente às vezes, não, eu vou ficar parecendo que eu sou burro, né? Então manda por e-mail, não tem importância, manda pela mensagem. Não,
se a gente não tiver a humildade de perguntar, né, de questionar, de ouvir, a gente só vai cometer erros, né? Então é o que os meus professores sempre diziam, né? Melhor às vezes passar por bobo do que ser bobo, né? Então é isso, gente. Eu agradeço muito aí quem está acompanhando, os que verão depois, né? E fico aguardando aí as colaborações. Eu espero que cada um faça aí a sua parte para ajudar a combater esse monstro, né? Em que as nossas centrais de inteligência não viram e o chefe da central de inteligência do Exército foi morto por esse vírus, né? Então é uma situação muito triste, muito lamentável. E eu espero que nós não percamos, né, aí gente na nossa família, principalmente os jovens. Agora começam a ser infectados e a gente não sabe exatamente qual é a taxa de mortalidade dos jovens, né? E depois outra, sobreviver não quer dizer que não teve sequela. Isso ainda não está claro quais são os tipos de sequela que a doença deixa, né? Lembra da Zika vírus, que era o vírus do Brasil? Em que ninguém queria vir no Brasil e queriam cancelar as Olimpíadas por causa do vírus que estava no Brasil e que a consequência era a microcefalia? Então vamos ficar atentos e vamos participar. Uma boa noite a todos e que Deus nos proteja.